E se você tivesse que passar um mês sozinho trabalhando numa torre isolada, mas coisas estranhas começassem a acontecer, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma jovem tendo que enfrentar uma ameaça alienígena, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a gosma alienígena em Lookout. Essa jovem vai descobrir que tentar fugir de um problema pode levar a outro muito pior. Começamos vendo um cara fazendo trilha na floresta, quando de repente, ele encontra um acampamento completamente destruído, e ao procurar por sobreviventes, ele acha um homem doente amarrado em uma árvore com um tipo de líquido preto saindo dos olhos e da boca, mostrando que ele claramente está passando por algum tipo de transformação. Após isso, nós vemos a jovem Melissa chegando na Floresta Nacional de Coconino, no Arizona, para começar o seu novo trabalho como vigia florestal. Durante esse caminho, a garota recebe várias mensagens do namorado Jake, que chama ela para conversar, e diz que apenas ficar fugindo não vai resolver nada. Pensando nisso, a Melissa decide responder falando que precisa de um tempo sozinha, porém ao pegar o celular, ela acaba tirando os olhos da estrada, e quase não vê um cara parado ali no meio. Por sorte, ela consegue frear o veículo a tempo, e evitar um acidente fatal. O estranho é que após a jovem parar o TV, ela desce para verificar e não encontra o homem em lugar nenhum, praticamente como se ele tivesse desaparecido, ou nem existisse. Só que no momento em que a Melissa decide dar uma verificada no pneu por conta da freada muito abrupta, aquele homem que estava na estrada aparece novamente, e surpreende a mulher, que para o que está fazendo para dizer que o cara não devia ter parado no meio da estrada, ainda mais com todo o equipamento de camuflagem, pois ele poderia ser facilmente acertado. Porém, como a Melissa não recebe resposta, ela fala que a temporada de caça de servos só começa na próxima semana, pergunta por que ele está ali e se está sozinho. Em resposta a isso, o cara apenas diz que o Dale mandou ele não falar com ela, e assim que a Melissa pergunta quem é o Dale e se esse homem está por ali, o próprio Dale aparece dizendo que depende de quem está perguntando. Além disso, ele também explica que mandou o Skitter ficar fora da estrada de acesso várias e várias vezes, o que faz a Melissa dar um puxão de orelha neles e dizer o famoso "é bom mesmo", até porque eles estariam cometendo um crime caçando fora de temporada. E ouvindo isso, o Dale fala que eles jamais fariam algo assim, já que são conservacionistas, e explica que os arcos são apenas para defesa pessoal, afinal essa floresta é cheia de pessoas doentes. E ao ver que a Melissa ainda estava olhando para eles de uma maneira estranha, o velho diz que ela está assumindo coisas, e que da última vez que ele checou não existia nenhuma lei contra testar equipamentos. E aí, como o cara realmente está certo, ela diz para ele evitar finalizar alguma coisa até a próxima semana, algo que o Dale apenas concorda, e se despede da Melissa antes de ir embora com os outros dois. Após isso, a Melissa também decide sair dali, e segue caminho com o TV, até que ela chega a um portão trancado e precisa descer para liberar a rua, algo que ela consegue mesmo sem ter a chave do cadeado. Então ela passa com o TV para a parte de dentro, e depois desce para fechar o portão novamente antes de seguir o caminho. Mas o que ela não percebe é que alguém tenta fazer contato com ela pelo rádio, só que não tem sinal por conta de algum tipo de falha. Ao mesmo tempo, a Melissa vê um Jeep preto se aproximando, e fecha rapidamente o portão para evitar qualquer problema. Aí ela dá uma encarada no motorista, volta pro UTV, vê o carro indo embora e continua seguindo o caminho até chegar na torre de vigia, onde ela vai passar as próximas semanas. E enquanto a mulher dá uma olhada em volta, ela percebe que o atual vigia chamado Billy está no topo da torre olhando pra ela. Só que no momento em que a novata se desculpa pela demora e tenta se apresentar, o cara manda a Melissa esperar e desce as escadas reclamando, dizendo que o capitão Ed Wood não se importa com desculpas, e por isso ela precisa ser pontual durante o trabalho a menos que queira ser demitida. Então o Billy fala que tudo que ela precisa saber está em cima da mesa, e que a novata vai poder fazer o que quiser com o tempo livre que tem. Afinal, o trabalho de verdade só leva uns 6 minutos por dia para ser feito. Aí ele fala pra Melissa não irritar o Ed Wood, e avisa que a jovem precisa manter a cabeça ocupada o tempo todo. Afinal, ela vai passar tanto tempo sozinha que vai ficar um pouco louca com o passar dos dias. Por isso, é melhor não acreditar em todas as coisas que vai ver. Depois disso, o cara pega as chaves do veículo e avisa que o drop de suprimentos vem uma vez por semana, sendo que o dessa semana acabou de ser entregue, e por isso ela não vai precisar se preocupar. Além disso, apesar de ter uma pia, não existe água corrente na torre. Com isso dito, o Billy vai embora antes mesmo que a Melissa consiga agradecer pelas dicas. Ok galera, antes de tudo, a Melissa já começa errando, ao responder o namorado no celular enquanto dirige. E eu sei que parece besteira, porque a estrada tá vazia, mas isso, num parque florestal, não significa que a estrada é segura. Qualquer animal pode atravessar na sua frente a qualquer momento, desde um cervo até um urso. E pra quem não sabe, no Brasil, o celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito. São 154 mortes por dia, e mais de 54 mil por ano. Digitar uma mensagem a 80 km por hora é a mesma coisa que dirigir com os olhos vendados por 100
100 metros. A Melissa teve sorte, porque ela quase atropelou o skater por estar respondendo o Jake. Se fosse um cervo ou um alce, o UTV tinha virado sucata e ela nem chegava na torre. Fora isso, a coisa mais perigosa que a Melissa faz aqui é confrontar 3 homens desconhecidos e armados no meio da floresta, de quase 7.500 km², praticamente 5 vezes a cidade de São Paulo. Ela tá ali sozinha, desarmada, e é o primeiro dia de trabalho. E sim, o Capitão Ed Wood tá esperando por ela, mas se a Melissa sumisse, o cara poderia simplesmente achar que a novata desistiu do emprego e abandonou o posto. As buscas poderiam demorar semanas, ou até meses para começar, e numa floresta desse tamanho, dificilmente encontrariam qualquer pista ou vestígio que ajudasse a localizar ela. E aqui, galera, tem um detalhe importante. A Melissa é uma vigia de torre, ela não é uma policial e nem agente da lei, ela não tem treinamento nenhum para fiscalização. O trabalho dela é literalmente subir na torre, olhar para a floresta e reportar se vê fumaça. O serviço florestal tem agentes próprios que são armados e treinados para esse tipo de situação. A Melissa tá agindo muito acima do cargo dela, e provavelmente ela nem pensou direito antes de se voluntariar para esse trabalho, porque para alguém que vai ficar dias sozinha no meio do nada, ela fica assustada facilmente em várias situações, né? Além disso, o Dale tecnicamente não tá fazendo nada de errado. No Arizona, a caça de cervos fora da temporada é crime, e pode dar $750 de multa e 6 meses de cadeia, fora perder a licença de caça. Só que o cara não matou nada. Testar equipamento na floresta não é crime. E diferente aqui do Brasil, onde andar com qualquer arma branca já dá problema, nos Estados Unidos você pode carregar uma besta tranquilamente. O certo pra Melissa seria anotar a descrição dos 3, o equipamento, a direção pra onde foram e reportar tudo pro Capitão Ed Wood pelo rádio, e deixar a responsabilidade pra quem tem autoridade de resolver. E o Dale ainda fala que a floresta é cheia de pessoas doentes. Esse é o tipo de aviso que você não ignora. Se um velho que claramente conhece aquela floresta há anos tá dizendo isso, é porque tem alguma coisa errada rolando ali. Isso deveria ser um sinal para Melissa ficar esperta e entender que talvez viver nessa torre não seja tão tranquilo quanto parece. E se você parar para pensar que ela está peitando os 3 caras completamente desarmada, fica mais loucura ainda, né? O Arizona é um estado de porte aberto, o que significa que qualquer pessoa com mais de 18 anos pode portar uma arma de fogo legalmente. E em florestas nacionais do Arizona, o porte é permitido. Então a Melissa poderia muito bem estar carregando uma arma pessoal para defesa própria, trabalhar num lugar isolado desses, com ursos negros, coiotes, linces e aparentemente pessoas estranhas rondando a floresta, sem nenhum tipo de arma, é no mínimo imprudente. A Coconino tem mais de 500 espécies de animais, e quase 7.500 km² de mata. E pra fechar, depois que o Billy vai embora levando o UTV, a situação fica ainda pior, né? Ela tá sem arma e sem um veículo. Esse é o tipo de situação que num contexto de sobrevivência, já começa com tudo errado, né? Assim que fica sozinha, a Melissa pega a mochila e sobe a torre de vigia. Lá em cima, ela dá uma olhada na região com um binóculo, e depois dá uma conferida nos equipamentos de trabalho antes de finalmente começar a arrumar as coisas, para se sentir mais em casa. Só que logo após isso, a Melissa já começa a ficar entediada por não ter o que fazer. Por isso, ela decide levar pra cima todos os baldes de suprimentos que estavam no chão. Depois disso, a novata tenta mexer no equipamento de comunicação e percebe que o Billy foi embora sem deixar o gerador de energia ligado. Por isso, ela acaba tendo que descer novamente para ligar o gerador, e assim que consegue fazer a máquina funcionar, ela volta correndo pra cima e percebe que já passou da hora que deveria ter feito check-in com o Capitão Ed Wood, o que deixa a coitada bem nervosa. E ela estava certa em ficar nervosa, pois assim que ela liga o rádio para fazer o contato com o capitão, o cara já chega falando que estava feliz em ouvir a voz dela, pois achou que um apocalipse devia ter acontecido, para ela ter se atrasado para a primeira ronda de check-in no primeiro dia de trabalho e na primeira troca de turnos. Aí para piorar ainda mais, a Melissa tenta se justificar, dizendo que atrasou porque a bateria estava morta e o gerador vazio. Só que ao escutar isso, o Ed Wood fala que é o dever de todo bom profissional cuidar e checar dos equipamentos, para tudo estar certo quando precisar usar. Mas como é o primeiro dia de trabalho dela, o capitão também fala que eles podem levar isso como sendo culpa do estresse do trabalho novo. Com isso dito, ele manda a Melissa fazer o trabalho e reportar o que está vendo. Porém, no momento em que a novata começa a olhar em volta, um pássaro se joga contra a janela e dá um baita susto na coitada, que conta o que aconteceu pro Ed Wood. Só que ao saber disso, o capitão apenas manda ela enterrar o bichinho, para não atrair outros animais. Então depois de dizer que vai fazer isso, ela dá uma olhada em volta com o binóculo, para garantir que não está vendo nenhuma fogueira, e informa que dentro de um raio de quase 18 km, ela não está vendo nada suspeito, e que a visibilidade está limpa. Após saber disso, o Ed Wood fala que o próximo check-in vai ser às 5 da tarde, se estiver tudo bem para a novata, né? Dando aquela pegada no pé da coitada. E por fim, ele a lembra de enterrar o passarinho. Aí assim que o capitão desliga o rádio, a Melissa descansa um pouco e vai enterrar o passarinho que bateu no vidro, sendo que antes disso, ela tira uma foto do animalzinho para garantir que ele não seja esquecido. Após isso, a Melissa se senta para meditar, e fica assim até às 5 da tarde, quando Ed Wood entra em contato com ela para receber o relatório de como estão as coisas na região que ela vigia. Então ela fala que a visibilidade está limpa, em até 14
quilômetros, e os dois encerram a transmissão. Algum tempo depois, a Melissa está fazendo algo para comer, quando de repente recebe uma chamada no rádio de um tal de Roy, que é um vigia de outra parte da floresta. E como o Ed Wood não gosta que tenham conversas pessoais no canal oficial, os dois mudam para um canal mais privado. Com isso feito, o cara se apresenta como Roy e fala que está muito feliz em ouvir uma nova voz. Afinal, o Billy era um jovem viciado em celular e meio chato de conversar, o que se torna um problema depois de tantos dias tendo apenas poucas pessoas para bater um papo. Tanto que ele até fala que esse trabalho não é para alguém que não consegue ficar 30 segundos sem olhar para uma tela. E ao ouvir isso, a Melissa fala que eles, os jovens no caso, não são todos assim, o que deixa o Roy bem mais aliviado, até porque ele ainda vai ficar vigiando por mais 2 meses, o que impressiona a Melissa e a deixa um pouco preocupada, pois se ficar um mês ali já é enlouquecedora, imagina 3 meses. Só que para surpresa do Roy, a Melissa revela que também se voluntariou para ir até lá, o que faz o cara dizer que só existem 2 tipos de pessoas que aceitam esse trabalho, aquelas que estão procurando algo e as que estão fugindo de alguma coisa. Por isso ele pergunta que tipo de pessoa é a Melissa. No entanto, esse assunto é tão bom que o Roy diz para eles falarem apenas no dia seguinte, para ter o que conversarem, e se despede antes de encerrar a chamada. Após isso, a Melissa coloca um fonezinho de ouvido e se deita para dormir. O problema é que por não estar escutando nada, ela não vê e nem ouve quando o meteoro cai a poucos quilômetros da torre de vigia. Na manhã seguinte, a jovem acorda bem cedo e começa a rotina matinal, fazendo exercícios físicos e tomando um banho para não ficar com cheiro de gambá. Mas durante o banho, ela sente que tem algo de errado pelas redondezas e volta rapidamente para cima da torre. E aqui nós podemos dizer que o sexto sentido dela está realmente em dia. Afinal, o tarado do Skitter estava atrás de uma árvore vendo ela se lavar. Chegando lá em cima, ela se arruma e dá uma conferida na floresta para ver se encontra alguma coisa. Só que como não vê nada demais, ela liga o rádio e faz o relatório pro Ed Wood, dizendo que a visibilidade está clara em até 28 quilômetros. Depois disso, a Melissa sai para dar uma volta pela floresta e encontra algumas coisas que não deveriam estar ali, como lixo e armadilhas, além é claro de um tecido com um líquido estranho preso em uma árvore. Fora isso, a jovem também acha um acampamento aparentemente abandonado, mas quando ela menos espera, uma mulher aparece em choque falando que não tem alguma coisa. A Melissa percebe rapidamente que tem algo de errado com a mulher e também nota que as pernas dela estão completamente queimadas. Por isso, ela fala que a torre de vigia fica perto dali, ajuda a senhorita Conley a respirar direito e se acalmar, e então apoia a mulher para levá-la até a torre. Isso tudo sem perceber que existia um buraco queimado dentro da barraca, e que seja lá o que tenha feito aquele buraco, já não está mais ali. Alguns minutos depois, as duas mulheres chegam à torre de vigia, e a Melissa deixa a senhorita Conley sentada na escada para subir, pedir ajuda médica e ver se encontra alguma coisa para colocar nas queimaduras. Lá em cima, a Melissa entra em contato com a central de comando e avisa que encontrou uma mulher com queimaduras graves na perna e que o fogo que a queimou não estava mais aceso. Sabendo disso, o agente fala que o Ed Wood está em patrulha ali perto e que a Melissa só precisa aguentar mais um pouco antes de receber ajuda. Então a novata pega algumas coisas no kit de primeiros socorros e desce rapidamente para ajudar a mulher. O problema é que ao chegar lá embaixo, ela não encontra a Conley em lugar nenhum. Paralelo a isso, o capitão Ed Wood e a equipe dele são informados de que a Melissa encontrou uma campista ferida e a levou para a torre de vigia, onde está esperando por assistência médica. Ouvindo isso, o capitão parece ficar bem bravo em saber que tem uma campista na torre de vigia, mas ainda assim ele muda o trajeto para ir lá ajudar. Ao mesmo tempo, a Melissa encontra a Conley parada no meio do nada, olhando para a floresta, e pergunta se existe alguma coisa lá fora. Só que como a mulher não fala nada, a jovem apenas dá uma boa encarada no meio das árvores e leva a coitada de volta para a torre de vigia para tratar a perna dela. Porém, ela ainda parece sentir que tem algo de errado nessa situação, o que mostra que a Melissa realmente tem um sexto sentido bem aguçado. Afinal, o Skitter estava observando as duas de uma maneira bem estranha, com um líquido esquisito saindo do nariz. Bom, a primeira coisa que a Melissa deveria ter feito ao chegar na torre era checar os equipamentos, como o rádio, o gerador e o kit de emergência. Mas em vez disso, ela arrumou as coisas, tentou se sentir em casa e só descobriu que o gerador estava desligado quando já tinha passado a hora do check-in. Aí o Ed Wood dá uma bronca nela, e a Melissa tenta culpar o Billy por ter saído sem ligar o gerador, só que o capitão tá certo nessa. É dever do profissional checar os equipamentos quando assume o posto. Num trabalho onde o rádio é a sua única ligação com o mundo, atrasar o check-in no primeiro dia é uma péssima forma de começar, né? E sem contar que o gerador estava preso com uma corrente amarrada de um jeito tão ruim que qualquer pessoa com um pouco de força quebra e leva embora. E bom, galera, aqui vale falar como esse trabalho realmente é. O Billy falou que o trabalho de verdade leva uns 6 minutos por dia, e isso não é exagero. Vigias de torre realmente têm uma rotina mínima: ligar o rádio, fazer o check-in, olhar para a floresta com o binóculo, anotar a visibilidade e desligar. O resto do dia é vazio. São 23 horas e 54 minutos sem fazer praticamente nada, sem internet, sem companhia e sem distrações. Eu com certeza levaria uma Starlink e um bom notebook gamer para um lugar desses, porque ficar o dia todo sem absolutamente nada para fazer é de enlouquecer
esquecer qualquer um, né? E a Melissa já ficou entediada no primeiro dia, imagina depois de uma semana. E pra quem não sabe, o isolamento prolongado faz coisas pesadas com o cérebro. E estudos mostram que alucinações podem começar a partir do terceiro dia de isolamento total. Também pode ter ansiedade, paranoia, hipersensibilidade a sons e cheiros, problemas de memória e concentração. O cérebro, sem estímulo, começa a inventar coisas para preencher o vazio, tipo ver sombras onde não tem, ou ouvir vozes que não existem. E o Billy avisou quando falou para não acreditar em tudo que vai ver. Isso aí não é um conselho genérico, é um aviso de quem já viveu aquilo. E, inclusive, a Melissa está literalmente vivendo o setup do jogo Firewatch. Pra quem não conhece, nesse jogo você é o Henry, um cara que foge dos problemas pessoais para trabalhar como vigia de torre em Wyoming, o estado mais mineiro dos Estados Unidos. E a única pessoa com quem ele fala é a supervisora pelo rádio. E o Roy até fala que só existem dois tipos de pessoas nesse trabalho, as que estão procurando algo e as que estão fugindo de algo. Tanto o Henry quanto a Melissa estão fugindo. E se alguém aí conhece Fears to Fathom, o episódio Iron Bark Lookout é praticamente um espelho do que tá acontecendo aqui. O Jack Nelson, um vigia de 24 anos, chega numa torre no meio da floresta. Um ranger chamado Billy avisa pra ele tomar cuidado, e coisas estranhas começam a acontecer. E até o nome do ranger que dá o aviso é o mesmo aqui. E pra piorar, a Melissa ainda coloca um fone de ouvido para dormir. Numa torre isolada, sem armas e sem veículo, a audição é o único sistema de alerta que ela tem de noite. Bloquear isso é a mesma coisa que desligar o alarme de incêndio antes de dormir. E o resultado a gente já viu. Um meteoro cai a poucos quilômetros da torre, e a Melissa não ouve absolutamente nada. Fora isso, o Ed Wood manda a Melissa enterrar o passarinho que bateu na janela. E mais uma vez, o capitão tá certo. Urubus conseguem detectar o cheiro de carniça até 13 km de distância. E ursos e coiotes também são atraídos. Numa floresta com ursos negros, deixar um animal morto perto da torre é um convite perfeito para uma visita indesejada. Além disso, a Melissa sai para dar uma volta pela floresta e encontra latas de lixo jogadas no chão, armadilhas e um tecido com um líquido estranho preso numa árvore. E ela não reporta nenhuma dessas coisas. Jogar lata no meio da natureza já é coisa de gente porca, mas as armadilhas são ilegais fora de temporada e é um perigo real para qualquer pessoa andando pela floresta. Se ela tivesse reportado pro Ed Wood, alguém poderia ter ido retirar e até encontrar outras. E o tecido com líquido estranho é uma red flag que deveria ligar todos os alarmes, sem contar que quando ela encontra a barraca da Conley e vê um buraco queimado no chão, ela simplesmente ignora. A Melissa é uma fotógrafa. Tirar uma foto do buraco custava 0 tempo, e isso poderia ajudar a entender o que tá acontecendo ali. E para tentar cuidar das queimaduras da Conley, o correto seria resfriar a perna com água limpa e fria por pelo menos 15 minutos, e nunca com gelo, porque o gelo congela o tecido e piora tudo. Depois tinha que elevar as pernas e cobrir com um curativo limpo sem apertar. Pouco tempo depois, o capitão Ed Wood e a equipe dele chegam na torre, e o cara pergunta o que aconteceu. Então a Melissa fala que a Conley está dissociando e que tem queimaduras graves na perna, apesar de não se lembrar como as conseguiu. Sabendo disso, um dos oficiais leva a mulher pro veículo, e o Ed Wood puxa a Melissa pra ter uma conversinha, ou melhor, para dar uma bela bronca nela, pois ele pergunta que merda ela está fazendo fora da torre, e reforça que a jovem é uma Firewatcher, ou seja, o trabalho dela é apenas ficar na torre, procurar por focos de incêndio e não sair por aí fazendo ronda e ajudando campistas. Ele até chega a dizer que a parte mais animada do dia dela deve ser o momento de fazer o relatório, e o cara não para, pois ele começa até mesmo a falar de Shakespeare, e se ela está curtindo o verão em Londres, em vez de trabalhar. Aí, após dar essa belíssima bronca na Melissa, o capitão manda a novata arrumar o equipamento de energia solar, e vai embora levando a senhorita Conley. Em seguida, a Melissa leva o equipamento pra cima da torre, e acaba dormindo enquanto pensa em como arrumar aquilo. Por esse motivo, ela só acorda algumas horas depois, quando o alarme toca indicando que ela precisa fazer a ronda. Então ela levanta correndo, faz a conexão e olha em volta para relatar que a visibilidade está clara em até 24 km, às 5:02 da tarde. Mas por sorte, o outro agente dá cobertura para ela e coloca que foi às 4. Com isso feito, a Melissa desce para ligar o gerador e encontra um saquinho ao lado do equipamento. Aí ela pega esse saquinho e leva para cima, onde o abre em cima de uma mesa e vê que ele estava cheio de pedrinhas, sendo que uma delas era bem diferente de todas as outras e parecia ser algo raro. E ao anoitecer, enquanto o novato está segurando a pedra e pensando no que a Conley ficava repetindo, o Roy entra em contato com ela e os dois começam a conversar sobre o ato de heroísmo que a Melissa fez nesse dia, até porque a campista ainda poderia estar perdida nessa floresta se não fosse por ela. Nessa hora, a Melissa vê que está para cair uma tempestade e fala que está animada para isso, pois sempre vem uma linda manhã após a tempestade. Uma fala que faz o Roy perguntar se ela é uma pintora, já que isso é uma visão bem artística. No entanto, ela nega e fala que é uma fotógrafa. O problema é que na hora que eles vão continuar conversando sobre isso, a energia da torre acaba e a conexão é encerrada. E aí, sem ter energia, a Melissa decide colocar o fone e dormir, só que pro azar dela, o celular está sem bateria. O estranho é que nesse momento, ela percebe que o rádio está recebendo algum tipo de sinal estranho e cheio de interferência com alguém gritando
gritando é meu. Então a Melissa se levanta para ouvir o que está sendo transmitido e pergunta se é o Roy que está tentando se comunicar, mas logo que ela faz a pergunta, a transmissão é encerrada e só volta quando a jovem se afasta do rádio. E aí, achando isso muito estranho, a Melissa se encolhe no sofá com medo. Na manhã seguinte, a Melissa acorda cedo para fazer a rotina matinal, prepara uma mochila com algumas coisas, incluindo um spray contra urso, faz o relatório e sai rapidamente para dar uma volta pela floresta, ou melhor, para ir até aquela barraca onde ela encontrou a senhorita Conley. Mas enquanto a jovem tira algumas fotos da barraca destruída, aquele cara que vimos no começo chega ali, pergunta o que está acontecendo e se foi um urso que fez aquilo, afinal ele está acampando pela região e quer saber se precisa se preocupar com alguma coisa. No entanto, a Melissa fala que duvida bastante que um urso tenha feito isso e pergunta se o estranho notou algo de diferente na noite passada, só que em resposta, o cara fala que depende muito, pois o que é assustador pra ela pode ser normal pra ele. E ao perceber que falou algo esquisito, o cara se despede, diz pra Melissa se cuidar e vai embora. Vendo isso, a Melissa tira uma foto do cara de costas e volta pra torre. Ao anoitecer, a jovem conta pro Roy sobre o cara que ela encontrou, e o homem fala que a floresta é cheia de pessoas estranhas e solitárias, pois assim como ele disse antes, só vai pra esse lugar quem está procurando algo ou fugindo. E quando a Melissa fala que está procurando, ele pergunta o que é e se desculpa rapidamente por ser tão intrometido. Porém, ela também explica que ficou assim após conviver tanto tempo com uma psiquiatra, que no caso era a esposa dele. O Roy também revela que eles adoravam vir juntos a essa floresta, pois a Meg queria muito ser uma pintora e amava as paisagens da floresta, e eles acabaram amando tanto esse lugar que prometeram se aposentar ali. Então, assim que a Meg morreu, o Roy começou a trabalhar de vigia nesse local para se manter conectado a ela, o que acabou sendo muito bom. Afinal, ele realmente ama esse local e adora ver o pôr do sol nas montanhas. E ouvindo tudo isso, a Melissa confessa que veio para esse lugar afastado para fugir de si mesma, um tipo de autorreflexão, que o Roy diz chamar Breakthrough. Algumas horas depois, a jovem não consegue dormir e decide dar uma olhada nas fotos que tirou na barraca destruída, principalmente na foto do buraco vazio. Ok, galera, o Ed Wood deu uma baita bronca na Melissa por ter saído da torre para ajudar a Conley. A gente já falou que vigia não é policial, o trabalho é ficar lá em cima procurando fumaça, e o cara tá tão irritado que ele começa a citar Shakespeare e perguntar se ela tá curtindo o verão em Londres. Só que ninguém é um robô para ficar parado o dia inteiro e simplesmente ignorar uma mulher ferida e dissociada que poderia ter morrido ali. É claro que o protocolo deve ser seguido, mas dar uma bronca em quem salvou uma vida é no mínimo desproporcional. E inclusive no Arizona existe a lei do bom samaritano, e pelo código, quem presta socorro de boa fé e sem cobrar nada, tá protegido de processo civil. Se a Colleen tivesse alguma complicação por causa do socorro, a Melissa não poderia ser processada. E o Arizona nem tem dever legal de resgate, então a Melissa não era obrigada a ajudar ninguém, mas ela escolheu ir lá, e a lei protege exatamente esse tipo de decisão. O Ed Wood pode dar uma bronca no expediente, mas na justiça a Melissa tá coberta. O erro real dela não foi ter ajudado, foi sair da torre sem nenhuma forma de comunicação. Se ela tivesse um rádio portátil, ou pelo menos o celular carregado, ela poderia ter pedido reforço no momento em que encontrou a Conley, em vez de tentar resolver sozinha. Fora isso, a Melissa continuou no mesmo ciclo. Ela atrasou o check-in no primeiro dia, agora ela dormiu e perdeu de novo o horário. E só não se ferrou porque outro agente cobriu registrando 4 em vez de 5 e 2. E logo depois de levar uma bronca por sair da torre, ela vai lá e sai de novo. Quando o mesmo erro se repete em 2 dias seguidos, isso aí já não é descuido, né? É falta de adaptação. E esse tipo de repetição, com certeza vai fazer o Ed Wood tratar ela como uma incompetente, em vez de reconhecer que ela salvou alguém. Além disso, a Melissa encontra um saquinho cheio de pedrinhas ao lado do gerador, pega e leva pra torre, e ela abre sem pensar 2 vezes. E depois de tudo que aconteceu, com aquela gosma preta, o tecido estranho e um buraco queimado na barraca, além da mulher dissociada, pegar um objeto desconhecido e trazer para dentro de casa é um grande descuido. E uma das pedras é completamente diferente das outras. Dá pra imaginar que essa pedra aí é daquele meteorito que ela não viu, né? E a Melissa ainda diz que tá animada quando vê aquela tempestade chegando. Só que torres de vigia são literalmente o ponto mais alto da região, e raios nessas estruturas são um perigo real. E quando a energia acaba, o rádio começa a captar um sinal com alguém gritando, é meu. E a transmissão para quando a Melissa se aproxima e volta quando ela se afasta, como se reagisse à presença dela. Pra quem não sabe, meteoritos realmente causam interferência eletromagnética. Em 2013, o meteorito em Chelyabinsk, na Rússia, derrubou o sinal de celular e GPS em toda a região de impacto. E quando o meteorito entra na atmosfera, ele cria trilhas de plasma ionizado, que distorcem ondas de rádio. E a gente já sabe que caiu um perto da torre dela. Como o impacto foi ali do lado, é provável que só ela esteja sentindo esses efeitos. Só que interferência explica a estática, não explica uma voz gritando, é meu, que reage à proximidade de alguém. A pedra estranha, a Conley repetindo algo, e agora a voz reivindicando o poste no rádio, tudo acontecendo em sequência, deveria fazer a Melissa juntar os pontos e entender que tem algo de errado.
E no final do dia, a Melissa confessa pro Roy que veio pra floresta pra fugir de si mesma. O Roy chama isso de breakthrough. Pra quem não conhece, breakthrough na psicologia é o momento em que a ficha cai de verdade. A pessoa finalmente enxerga o padrão que aprendia, seja um comportamento destrutivo, uma emoção reprimida ou algo que ela estava evitando encarar. O conceito vem de Brewer e Freud, do método catártico de 1895, e é usado em terapia até hoje. Só que o breakthrough não é o fim do problema, é o começo do trabalho real. E a Melissa tá tendo esse momento de clareza no pior lugar possível, já que ela está isolada, sem apoio e cercada de coisas que ela não consegue explicar. O Roy também tá ali pelo mesmo motivo, tentando se manter conectado a Meg. São duas pessoas usando a floresta como refúgio, só que essa floresta já mostrou que não é segura pra ninguém. Na manhã seguinte, a Melissa faz um relatório de visibilidade e sai rapidamente para dar uma volta pela floresta. O problema é que no meio dessa caminhada, ela começa a escutar gritos muito altos de praticamente todos os lados da floresta. Por isso ela sai correndo para tentar fugir e acaba pisando em uma armadilha de urso, que se fecha no calcanhar da coitada. Por sorte, aquele campista chamado Ethan aparece ali nessa hora e ajuda a Melissa a retirar a armadilha. Com isso feito, ele dá um apoio pra jovem e se oferece para ajudá-la a voltar para a torre de vigia. Só que nessa hora, a Melissa diz que nunca contou que estava instalada em uma torre de vigia. Mas ao ouvir isso, o Ethan começa a ir pra cima dela, falando que ela com certeza contou. Porém, como a Melissa continua negando, ele fala que talvez apenas tenha ligado os pontos e feito essa conexão. Afinal, tem uma vigia florestal sozinha na floresta e sem nenhum rádio ou veículo, o que mostra que ela deve ter uma base ali perto. Aí, ouvindo esse papo e percebendo o jeito estranho que o cara está falando, a Melissa diz que agradece a ajuda, mas que prefere ir sozinha a partir de agora. E como o Ethan continua indo pra cima dela, a Melissa pega o spray de urso para ameaçar o esquisitão. Só que ao ver isso, ele apenas fala que essa ameaça não é muito legal e que vai ir sim junto com ela para a torre de vigia, pois lá tem algo que ele precisa. Então a Melissa se cansa desse papo e espirra o spray no rosto do cara, o que infelizmente não dá em nada. Por sorte, assim que o Ethan se aproxima dela perguntando se a vigia terminou o showzinho, o Dale aparece ali com um companheiro, prepara o arco e manda o Ethan se afastar da Melissa. Vendo isso, o Ethan se afasta da jovem e mostra que eles já se conheceram de alguma forma. Aí, vendo a oportunidade, o Dale manda o colega fazer a proteção deles e atirar no coração do esquisitão caso ele se aproxime demais. Então ele pega a Melissa e começa a correr pra longe, dizendo que eles precisam ir embora o mais rápido possível. O problema é que o cara que ficou fazendo a proteção é um idiota e acaba errando a flechada e sendo agarrado pelo pescoço em seguida. Nessa hora, o Dale até para ajudar, porém o Buck manda eles continuarem correndo e é finalizado logo em seguida, quando o Ethan pega a pedra brilhante que estava no bolso dele e, percebendo que a coisa ficou feia, o Dale e a Melissa saem correndo para a caminhonete, mas como o homem disparou na frente, a Melissa acabou caindo no chão e o Dale precisa voltar para ajudá-la. Por sorte, mesmo com esse tempo perdido, os dois conseguem entrar no veículo sem muitos problemas e dar o fora dali. Só que não, né? Pois o Ethan aparece do lado de fora e literalmente segura a caminhonete no lugar, enquanto grita com as vítimas, o que deixa os dois coitados morrendo de medo. Mas a Melissa também pensa rápido e usa a balestra do Dale para ameaçar o esquisitão, fazendo o Ethan dizer que eles se veem em breve e soltar a caminhonete. Após se afastarem do assassino perseguidor de pedras, a Melissa pergunta o que era aquele cara e onde está o Skitter. Aí, em resposta a isso, o Dale fala que aquele campista devia ser o diabo e não diz nada sobre o Skitter, o que faz a jovem entender que ele deve ter se dado mal também. Em seguida, o Dale para no acampamento onde ele prendeu o Skitter na árvore e vai até lá dar uma conferida no colega. Só que apenas alguns segundos depois, a Melissa vê o Ethan se aproximando e começa a buzinar para avisar o Dale. O problema é que o Ethan acaba sendo rápido demais e chega perto do carro em um piscar de olhos. E as más notícias não param por aí, pois ele também arranca a porta do carro para conseguir pegar a Melissa. Por sorte, nesse momento, o Dale se joga em cima do esquisitão e dá alguns socos na cara dele, o que nem chega sequer a arranhar o Ethan, que domina o caçador facilmente. Porém, o Dale pensa rápido, arranca a pulseira do Ethan e a joga para longe, fazendo o cara sair de cima dele para ir atrás da pedrinha. Então, o caçador aproveita essa oportunidade e passa uma corda no pescoço do esquisitão para dar um jeito nele, mas o Ethan empurra o Dale contra uma árvore e se solta do estrangulamento. Aí, sem ter muito o que fazer, o senhor puxa uma faquinha e chama o campista fortão pro X1, dizendo que ele não é muito forte sem a pedra. O problema é que, mesmo não sendo tão forte quanto antes, o Ethan consegue atacar e finalizar o Dale com bastante facilidade, usando a própria faca do velho para isso. Ok, galera, a Melissa fez o relatório de visibilidade e saiu para dar uma volta pela floresta. Esse é o terceiro dia seguido que ela abandona o posto. A essa altura já não é descuido, né? É uma rotina. O padrão que a gente apontou antes virou um hábito, e no meio da caminhada, ela começa a escutar gritos altíssimos vindo de praticamente todos os lados da floresta. A reação dela é sair correndo sem direção nenhuma, e é aí que o problema começa. Pra quem não sabe, em florestas densas como a Coconino, os troncos das árvores
árvores funcionam como refletores de som. Quando alguém grita, o som bate nos troncos e cria dezenas de cópias que chegam em direções diferentes, num efeito chamado propagação multipercurso. O cérebro humano localiza o som pela diferença de tempo entre os dois ouvidos, que é de no máximo 0,7 milissegundos, mas as reverberações da floresta destroem essa informação. O resultado é que o som parece que tá vindo de todo lugar ao mesmo tempo. O correto era parar, respirar, tentar se orientar e voltar para a torre. Correr em pânico numa floresta onde ela já tinha encontrado armadilhas é pedir para acontecer o que aconteceu. E agora ela tá com o pé todo ferrado. E vale lembrar que a Melissa já tinha encontrado uma armadilha dessas antes. Ela desarmou e não reportou nada. Se ela tivesse contado pro Ed Wood, alguém poderia ter ido lá retirar. Uma armadilha de urso tem 170 kg de pressão por mola e mais de 1000 PSI nas mandíbulas. Força o suficiente para fraturar o calcâneo, que é o osso principal de sustentação do pé. O tendão de Aquiles fica ali do lado, e qualquer laceração nele tira a capacidade de empurrar o chão com o pé. A adrenalina mascara a dor por horas, então dá pra caminhar temporariamente, mas cada passo com peso no calcanhar piora a fratura e causa dano que pode ser permanente. E até agora o Ethan era meio suspeito. Agora ele tem uma informação que não deveria ter. A Melissa fez certo em confrontá-lo, e a desculpa dele de apenas que ligou os pontos é até possível, mas ela é fraca demais considerando tudo que já aconteceu. E quando ela diz que prefere ir sozinha e o Ethan continua avançando, é nessa hora que uma arma faria a diferença, né galera? Já que por algum motivo o spray de urso não fez absolutamente nada. E galera, esse spray tem entre 2 e 3,2 milhões de unidades de Scoville, que é de 400 a 600 vezes mais forte que uma pimenta jalapeño. E quando atinge o rosto de alguém, a capsaicina causa uma resposta involuntária. Os olhos incham e fecham sozinhos por reflexo. As mucosas do nariz e garganta inflamam e a pessoa tosse violentamente. Isso não depende de sentir dor. Drogas pesadas, adrenalina, nada disso impede o inchaço físico das mucosas, porque é uma reação do corpo e não da mente. E o spray de urso funciona em 92% dos encontros com ursos e animais de até 300 quilos. Se não funcionou num cara de 80 quilos, a fisiologia dele é diferente. E a partir desse momento, tá provado que o Ethan não é um ser humano normal, né? E a Melissa deveria ter processado isso, ao invés de só ficar assustada. E galera, após ser salva, o Buck deveria ter feito cada disparo ter valido a pena. Ele errou o primeiro e nem tentou outra flecha, só ficou ali esperando o fim chegar. E uma coisa que prova que ele deveria tentar outra vez, é que no carro quando a Melissa apontou a balestra pro Ethan, ele deixou a dupla ir embora, o que significa que ele pode morrer se for acertado. Então apesar de ser muito rápido e forte, ele não é imortal. E o cara fica ainda mais fraco quando perde a pulseira. E esse era o momento perfeito para Melissa pegar a balestra e se aproximar para ajudar o Dale, mas ela preferiu assistir o cara ser finalizado e fugir só depois disso. Só que enquanto tudo isso estava acontecendo, o Skitter conseguiu se soltar de alguma forma e ajudou a Melissa a sair de dentro da caminhonete antes de dar meia volta e ir embora. Nessa hora, ela vê o Dale se dando mal e corre para se esconder nas barracas que tem ali perto. No entanto, assim que o Ethan recupera a pulseira com a pedra verde, ele vai procurar pela vigia e a vê correndo para longe dali. A sorte da Melissa é que o Skitter aparece nesse momento e manda o Ethan ficar longe da jovem. Além disso, ele também pergunta o que o esquisitão fez com ele, e o Ethan responde dizendo que lhe deu um presente e mostrou que o corpo do cara é capaz de verdade. E aí, ouvindo isso, o Skitter manda a Melissa continuar correndo, pois ele vai dar um jeito na situação. Então ele aponta a balestra para o peito do Ethan e atira dizendo que vingaria os amigos. O problema é que o psicopata simplesmente agarra a flecha, chega na frente do Skitter em um piscar de olhos e finaliza o coitado com essa mesma flecha. Vendo isso, a Melissa não perde tempo e se vira para ir embora. Só que antes mesmo que ela perceba, o Ethan aparece na frente dela perguntando onde está a coisa que ele quer. E como não faz ideia do que o doidão tá falando, a Melissa pega um pedaço do tronco e começa a balançá-lo para ver se afasta o Ethan, além de também ficar repetindo que não tem nada que ele queira. Aí, ficando cansado de todo esse papo, o Ethan fala que pode perdoar a fraqueza, mas não pode perdoar a estupidez. E por isso ele pega facilmente o tronco da mão da vigia. A questão é que na hora que ele fez isso, a Melissa vê a pedrinha na pulseira e entende o que ele está querendo. E percebendo o olhar da jovem, o Ethan fala que aquilo é apenas um fragmento, praticamente nada. Então ele a pega pelo cabelo e começa a arrastar a mulher em direção à torre. Porém, a Melissa é dura na queda, por isso ela pega uma pedra grande no chão e bate com tudo na pulseira do Ethan, destruindo o fragmento que tinha ali, o que deixa o doidão full putaço e faz ele ir pra cima da mulher. No entanto, ela dá um golpe na cabeça dele e sai correndo sem olhar para trás, dando início a uma perseguição em que os dois estão bem ferrados. Alguns minutos depois, a Melissa chega na torre de vigia, sobe pra cabine, esconde uma das pedras dos mantimentos e pega o machado para conseguir lutar contra o Ethan. Aí quando ela menos espera, um cara aparece do nada e se apresenta como sendo o Roy. O problema é que mesmo antes que eles consigam conversar, o Ethan também dá as caras e simplesmente joga o Roy de cima da torre antes de começar a procurar pela pedra que está com a Melissa. Vendo isso, a jovem dá uma checada no Roy ali de cima mesmo e vê que o coitado não está se mexendo, por isso ela pega as pedras que estavam em cima
da mesa, mostra pro Ethan e depois as joga lá pra baixo, deixando o Ethan completamente louco e fazendo ele sair correndo para encontrar o outro fragmento. E aproveitando essa oportunidade, a Melissa pega o machado e também desce a torre de vigia para dar outra conferida no Roy, descobrindo que por sorte, o coitado ainda está vivo. Nesse momento, o Ethan fica putaço por não conseguir encontrar o fragmento verde e começa a gritar com a Melissa, querendo saber por que a jovem está fazendo isso com ele e dizendo que ela não vai conseguir fugir para sempre. Mas assim que ele se aproxima dela, a Melissa fala que não é uma fujona e enterra o machado no ombro do esquisitão, fazendo ele cair de uma vez por todas, bem ao lado do Roy. E quando a vigia senta no chão para recuperar um pouco do fôlego, a coisa que está dentro do Ethan parece sair do corpo dele e entrar no corpo do Roy, que começa a se arrastar para cima da Melissa. Vendo isso, a mulher sai correndo para perto do veículo e tenta pedir ajuda pelo rádio, porém ela não consegue fazer isso, porque escuta a voz do Roy saindo do rádio e dizendo que não vai parar enquanto não recuperar o que é dele. Então, ficando sem opções, a Melissa pega uma chave de roda para finalizar o cara, e por sorte, nesse momento, a coisa sai de dentro do Roy e escapa dali, deixando o corpo do cara para trás, e aparentemente bem, tanto que a Melissa fala que vai dar um jeito de tirá-lo dali. Após isso, a Melissa vai para cima da torre de vigia, na intenção de pedir ajuda pelo rádio, só que acaba não tendo sucesso, já que a bateria do aparelho está zerada, afinal ela não arrumou o painel solar como Ed Wood mandou. E aí, num ataque de raiva, a Melissa joga a bateria pro lado de fora e desce para ligar o gerador de energia. Algum tempo depois, o capitão chega ali com o Billy, vê os corpos jogados no chão e pergunta para Melissa o que aconteceu, só que ao perceber que a coitada tá bem em choque com a situação, ele apenas dá um apoio para ela e a leva para dentro do veículo. Ao mesmo tempo, o Billy vê uma poça de líquido preto no chão e decide colocar o dedo e dar uma cheiradinha nele. Isso até que o capitão dá uma chamada nele e os dois sobem para juntar as coisas da Melissa. Com isso feito, o Ed Wood deixa o Billy ali em cima para cuidar do perímetro enquanto não tiverem novos vigias e desce para levar a Melissa embora. E aí, ficando sozinho, o Billy dá uma olhada pela cabine e encontra o fragmento que aquele alien estava procurando, o que o deixa bem feliz. Afinal, o Billy já tinha sido possuído no momento em que resolveu cheirar aquele líquido. Ok, galera, o Skitter até merece crédito por ter tirado a Melissa da caminhonete antes de voltar para encarar o Ethan. Só que na hora do confronto, ele apontou a balestra pro peito do cara e disparou. E a gente acabou de ver que apontar a balestra foi o suficiente para fazer o Ethan soltar a caminhonete e ir embora aquela outra hora. A ameaça valia mais do que o tiro, já que depois do disparo, o cara ficou completamente desarmado. E o Ethan agarrou a flecha e finalizou o coitado com ela mesma. E aqui a Melissa foi mais esperta que o Dale. Ela destruiu o fragmento da pulseira em vez de só arrancá-la. Só que na torre, com o machado na mão e tempo de sobra, ela ficou de olhos fechados meditando em vez de montar uma emboscada atrás da porta, ou dar um golpe quando o Ethan passasse pela porta. Isso aí já iria resolver, né? E quando o Roy aparece do nada, ela não avisa nem do perigo e não fala pro cara sair correndo, fica ali sem fazer nada. E bom, ela até agiu bem, distraindo o Ethan jogando as pedras. O problema mesmo foi não confirmar a kill depois de ter acertado o machado. Se ela tivesse conferido se o cara tinha batido as botas, quem sabe o Roy não seria infectado. Aqui nós podemos tentar montar uma teoria sobre o que essa coisa é. Bom, é uma gosma preta vinda do espaço que chegou num meteorito. Precisa das pedras verdes para funcionar, possui pessoas e pula de corpo em corpo. Isso tudo lembra muito o horror cósmico do Lovecraft. No conto The Color Out of Space, de 1927, uma entidade alienígena chega via meteorito, infecta tudo ao redor e quando vai embora deixa fragmentos que continuam ativos contaminando o local. A lógica é a mesma. A gosma não tá só coletando pedras, ela tá tentando se reconstituir. E parece que ela tem um padrão. Ela é preta quando a gosma se move livre, azul quando infecta o sangue do hospedeiro e verde quando solidifica em fragmento. São 3 estados da mesma criatura. E a pulseira funciona como um vínculo entre a entidade e o hospedeiro. O mesmo conceito que o Lovecraft usou em The Haunter of the Dark, com o Shiny Trapezohedron, um artefato alienígena que serve de portal entre a entidade e o mundo físico. Sem a pedra, o vínculo se rompe. E é por isso que o Ethan largou tudo quando o Dale arrancou a pulseira. E é por isso que ele ficou desesperado quando a Melissa destruiu o fragmento. Ela não destruiu um enfeite, foi praticamente um pedaço dele. E aqui entra uma outra teoria que eu gosto bastante, que é o fogo. A entidade veio no meteorito que fragmentou durante a entrada na atmosfera, a milhares de graus. Se o calor é o que dividiu a entidade em pedaços, pode ser que o fogo seja justamente o que destrói a gosma. Em um enigma de outro mundo, o fogo é a única arma eficaz contra o alien que muda de forma. A Melissa tinha um gerador com combustível ali do lado, e nunca pensou nisso. Pode ser que não funcione, mas era a coisa mais lógica para testar. E se essa teoria estiver certa, esse alien não vai parar. Enquanto existir um fragmento e um corpo por perto, a entidade vai continuar tentando se reconstituir. Bom, passando para as notas, o Billy resolveu cheirar uma substância preta desconhecida numa cena cheia de corpos no chão. Ele não perguntou nada, não esperou uma instrução e simplesmente enfiou o dedo e levou pro nariz. O resultado foi exatamente o que qualquer pessoa com 2 neurônios teria previsto. O cara foi possuído na hora. O pior é que por causa dessa decisão,
tudo que aconteceu antes foi por nada. O ciclo recomeçou com ele. Nota 1 pro Billy. O Buck tinha uma função, acertar a flechada para dar cobertura pro Dale, e o cara errou, né? Naquele momento, o Ethan nem estava com a pulseira, e mesmo assim o cara foi lerdo para puxar uma segunda flecha no arco, e não teve uma segunda chance. Então o Buck leva uma nota 3. O Roy é difícil de avaliar, porque ele quase não teve escolha. O cara apareceu na torre na pior hora possível, foi jogado lá de cima pelo Ethan, e ainda serviu de hospedeiro temporário para a entidade. Ele sobreviveu mais por sorte do que por mérito, e como o cara era bem gente boa, ele vai ficar na média e levar uma nota 6. O Skeeter teve coragem de sobra, tirou a Melissa da caminhonete antes de voltar para enfrentar o Ethan, mandou ela correr e morreu tentando vingar os amigos. O problema é que a coragem sem tática é morte certa. Ele disparou a balestra ao invés de manter como ameaça, e depois do tiro ficou completamente desarmado. A intenção era boa, a execução foi péssima. Nota 4 pro Skeeter. O Edgewood é o típico chefe que tá certo em tudo que fala e ninguém escuta. Ele cobrou um protocolo, mandou arrumar o painel solar, resgatou a Conley, resgatou a Melissa, fez o trabalho dele, só que no final deixou o Billy sozinho na torre, numa cena com corpos e substâncias desconhecidas, sem supervisão nenhuma, já que ele devia saber que o Billy era um burro. Então, nota 5 pro Edgewood. A Melissa é uma montanha russa. Ela começou usando o celular ao volante, confrontou 3 homens armados sendo vigia de torre, ignorou evidências, dormiu com um fone, abandonou o posto 3 dias seguidos, não confirmou a kill no Ethan depois da machadada e não avisou ninguém sobre a gosma preta. Mas ela também destruiu o fragmento da pulseira, pensando um passo à frente do Dale. Usou as pedras como distração e no final parou de fugir e enterrou o machado no Ethan. Ela sobreviveu, só que o alien continua livre. Nota 4 pra Melissa. O Ethan é só um fantoche, a entidade é o problema real. Ele finalizou o Buck, o Dale e o Skeeter e segurou uma caminhonete com as mãos. E no final do dia ainda conseguiu um hospedeiro novo sem fazer nada. Só que a entidade recuou de uma balestra, perdeu a pulseira pro Dale no braço e levou uma machadada da Melissa. Pra um alien com poderes sobre-humanos, apanhar de uma vigia de torre é vergonhoso. Nota 7 pro Ethan. E o Dale, de longe, é o cara mais tático da situação. Ele identificou que o Ethan era uma ameaça antes de todo mundo. Amarrou o Skeeter quando percebeu que ele estava comprometido e cobriu a Melissa 2 vezes. E no meio de uma luta corpo a corpo, ele deduziu que a fonte de poder do Ethan eram as pedras e arrancou a pulseira. Ele tem inteligência tática de verdade, só que 2 decisões custaram a vida dele: voltar para desarmar alguém que ele mesmo classificou como perigoso e puxar uma faca contra algo que claramente não é um humano. O Dale provou que pensar rápido salva vidas, e também provou que um único erro pode te matar. Nota 7 pro Dale. Fala galera, esse foi como derrotar Lookout. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca cheirar, tocar ou se aproximar de qualquer forma de um material minimamente diferente do que os que você conhece.